Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos iniciar o nosso jejum de 40 dias. Estamos muito felizes por isso, é a primeira vez, né? Então a gente deu uma estudadinha sobre o assunto para entender um pouquinho melhor, tá bom? Nós não vamos fazer o jejum total, tá bom? Enfim, eu pelo menos não tô com o corpo preparado para isso. Para fazer um jejum total, a gente precisa, né, ter toda uma preparação antes. Acredito que seria bom a gente ter um médico acompanhando a gente também. Então eu acho um pouco mais complexo, tá certo? Então, por conta disso, a gente decidiu fazer esse jejum, né? E algumas coisinhas importantes que eu achei que seria legal compartilhar com vocês, tá bom? E que eu acredito que vai ser bacana a gente pensar aqui um pouquinho junto sobre jejum, né? Eu acho que isso seria muito legal. E que nada mais, nada menos que o jejum é a gente simplesmente se abster de alimentos, né? Biblicamente, o significado original é a gente se abster, né, de alimentos. Então, assim, a gente se privar, né, também de coisas que nos tire da presença de Deus. Então, aí já seria uma abstinência, ok? De algo, por exemplo, um celular, uma rede social, uma televisão, mas o jejum aqui a gente está direcionando para jejum de alimentos, tá certo? E às vezes tem muitas pessoas que falam, ah, mas o jejum só era lá no Antigo Testamento, não é para os dias atuais. Hahaha, só que não. Por quê? Tem uma passagem em Lucas que é muito bacana, que fala assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Olha o verbo aí, jejuarão. Então, assim, os fariseus estavam questionando a questão que os discípulos de João, né, jejuavam frequentemente, faziam orações, e de Jesus não. E Jesus pega e me traz essa pergunta para eles, né? Ele fala, enquanto o noivo está com eles, né? Faz sentido? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, o que Jesus não vai estar no nosso meio. E naqueles dias, sim, jejuarão. Então é interessante que o mestre, ele mostra não ser contra o jejum nos dias atuais. Ele disse que depois que ele fosse tirado do convívio, né, direto com os discípulos, o que quando ele tivesse voltado para o céu, eles haviam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre a sua morte e ressurreição, e sim aos dias a partir de sua morte. Contudo, Jesus deixou bem claro, pessoal, que a prática de jejum nos moldes que havia em seus dias não era o que Deus esperava. Porque aqui, né, essa questão toda dos discípulos, de ficar mostrando que a motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e espiritualidade. E Jesus ensinou a fazê-los em secreto, sem alarde. Assim, os que são discípulos de Jesus, como eu, você, os servos todo, né, nossa equipe toda, todos nós somos discípulos de Jesus. Então, se a gente é discípulo de Jesus, a gente precisa jejuar até que ele volte, até que ele esteja aqui conosco novamente, porque essa também é uma ordem que ele nos deu. E a gente não pode esquecer disso, né? Lá em Lucas está como jejuarão. Então, assim, eu acho interessante a gente trazer isso como realmente também parte, né? Como a oração, como a leitura bíblica, o conhecimento das escrituras, o jejum precisa fazer parte da nossa vida espiritual. E como ministério, a gente precisa andar juntos nisso também. Eu acho que cada um de nós, assim, espero, né, gente, esteja fazendo o seu jejum particular, o pessoal às vezes, mas agora vamos fazer um intencionalmente para o nosso ministério, a gente entender o nosso papel
no nosso ministério. E eu acho interessante isso, no ministério não, né? No reino de Deus. Eu acho interessante esse momento que a gente está vendo juntos, porque assim, é a primeira vez que a gente, como Ministério Jovens e Adolescentes, está fazendo um jejum de 40 dias. A igreja já fez muitas vezes, mas eu particularmente, vou ser bem sincera, nunca participei. Deveria, tá? Mas não participei. E eu acho interessante todo esse movimento. E assim, o jejum, gente, ele é uma necessidade para a comunhão nossa com Deus, sabe? Não é apenas uma martirização para o nosso corpo. Isso precisa estar muito claro para gente. Então, assim, você já decidiu provavelmente qual refeição vai se tirar, porque o nosso jejum vai iniciar amanhã, dia 22 de maio, e ele vai até o dia 30 de junho. Serão 40 dias corridos. Então, não fique martirizando seu corpo, sabe, fazendo só jejum para falar que tá fazendo, porque a equipe da liderança tá fazendo, então eu também vou fazer, e fazer. Não, gente, separe o seu tempo com Deus, separe o seu lugar secreto, realmente abra mão. Em Joel, olha que bacana, pessoal, que a gente separou aqui esse texto, em Joel, tá escrito, né, Joel 2, 12 e 13, o que tá escrito lá em Joel? Que eram tempos muito difíceis que estavam passando, que Jesus levanta o profeta Joel para dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, aqui está falando a necessidade do jejum para a gente converter o nosso coração. Vou falar do coração um pouquinho mais para frente. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque naquela época o pessoal tinha o hábito de trocar, né? No Antigo Testamento tinha o hábito de trocar as vestes quando estava em época de jejum e tudo mais, enfim. Não vou ficar aqui, né? Vocês têm um vídeo do Luciano Subirá para poder saber mais sobre o assunto. Não precisa a Lili ficar falando sobre isso. E não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, jejuar, gente, é a gente se entregar a Deus, é a gente rasgar o nosso coração. É interessante a gente realmente se colocar nesse lugar. Então, assim, a refeição que você vai tirar, o tempo do seu dia, você já parou para pensar qual vai ser o momento seu com Deus em oração? E uma forma que não seja só apenas os primeiros dias, mas que tenha uma constância nesses 40 dias. Isso é importante. Então, jejuar é a gente se entregar totalmente para Deus. E é interessante que a gente vê o jejum na Bíblia em vários momentos, né? A gente vê quando o rei Dário, né, fez, porque ele foi jogado, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, então ele fez, né, ele ali ele fez o jejum. Tem os 21 dias de jejum de Daniel, tem 40 dias de jejum de Moisés e Elias, ali foi um jejum total, realmente sobrenatural do que eles viveram. E aí tem alguns jejuns de 3 dias também, que é o da rainha Esther e do rei de Nínive, né? Quando ele implora aí pela bondade de Deus sobre a cidade deles, e Deus assim poupou aquela cidade. E são jejuns coletivos, né? Esse jejum da rainha Esther, do rei de Nínive, ele faz toda uma mobilização na cidade. E a rainha Esther também faz toda uma mobilização, né, para o seu povo judeu durante 3 dias. E aí, pensando nisso, a gente tem alguns tipos de jejum, que eu falei agora no começo. A gente tem o normal, que a gente abster de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água. Então, são 40 dias corrido, sem comer nada, nada. Isso é o normal, é o jejum normal. Você vai ficar totalmente sem nada, só apenas na água, se você quiser, né? Só manter na água, porque não tem como ficar 40 dias sem água. Então, você fica os 40 dias sem comer nada. Imagina um dia a gente conseguir fazer um jejum desse. Ai, gente, se alguém conseguir, se alguém estiver fazendo, avisa, tá? Pra gente estar orando pra você conseguir fazer até o final. O parcial, que é a restrição alimentar e não a abstenção total de alimentos. Então, o que eu e o Romulo vamos estar fazendo é o parcial, tá? Eu vou tirar o café e o Rô vai tirar o almoço. Então, a gente vai ficar sem as outras... Quer dizer, nós vamos fazer apenas... Eu, né, vou fazer apenas o café e o Romulo apenas o almoço. A gente vai ficar apenas com uma refeição no dia.
essa foi, né, a opção que a gente teve pra gente nesses 40 dias. E a gente tem também o jejum absoluto, que é no máximo 3 dias, o que não entra dentro do nosso, porque é 40 dias, certo? Então esses são os tipos de jejum que existem, o normal, parcial e absoluto. E o que eu acho bacana a gente parar pra pensar? Que durante esse tempo, Deus vai mostrar coisas espirituais pra gente, pessoal. Então assim, a gente precisa compartilhar, tá? A gente precisa continuar focado. Para sermos mudados por Ele, para sermos restaurados, para conhecermos as coisas que Ele conhece e nós ainda não. Então, assim, é nesse lugar que a gente precisa, que coisas que Deus ainda conhece, né, sobre o ministério, sobre os jovens, sobre a geração de jovens, sobre a geração de adolescentes e que nós ainda não conhecemos. Vamos ir para esse lugar em nome de Jesus, né? E coisas em nós também. A maioria das pessoas quer seguir a Cristo pela mente, pela razão, mas só pode ouvir a voz dele pelo Espírito, no coração. Lembra que eu falei para vocês que eu ia voltar a falar lá de Joel, que ele fala que a gente tem que rasgar o nosso, né, rasgar o nosso coração, a gente precisa se arrepender. É aí que eu falei para vocês que a gente ia voltar a falar sobre isso, porque sim, o Romanos fala que a gente tem que prestar um culto racional. Porém, esse racional é a nossa escolha pela fé, é a nossa salvação. Então, a gente tem que ser racional. As nossas emoções não podem nos comandar, a gente não tem que viver por sentimentos. Porém, ouvir a voz de Deus é apenas através do Espírito. Apenas o que? Convertendo o nosso coração. Certo, gente? Isso tem que estar claro pra gente. E é interessante. Quando a gente fala sobre essa questão de coração, nos remete a uma outra passagem bíblica, que é sobre o odre e o vinho novo, sobre a passagem do vinho novo. Quem não conhece essa passagem que está em Mateus 9, 16 e 17? Eu vou abrir aqui na Bíblia. Vamos lá, vamos abrir comigo. Mateus. Ó, Mateus 9, 16 e 17. E fala assim, ó. Cadê? Aqui, ó. 16 e 17 fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então é isso, né? A gente tá falando sobre isso. A gente precisa tá olhando para isso. Em que sentido, Aline, você tá querendo dizer? A gente precisa, gente, que os vinhos, a gente precisa pôr vinho novo. Só que pra gente pôr vinho novo, a gente tem que ser odre. Quem é o odre? Somos nós. Quem é o vinho novo? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Entende? Então, se eu quero algo novo, se eu tô querendo algo novo sobre a minha vida, se eu quero um avivamento pessoal, um arrependimento genuíno, se eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero estar mais próximo dele, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero entrar nos lugares mais ocultos que existem dentro de mim para eu ficar mais próxima de Jesus e mais próximo de quem, né, de ser igual a Jesus, eu preciso abrir mão, deixar esse odre velho para trás e me colocar como um odre novo. E para que o vinho novo, a presença do Espírito Santo venha, né? Eu acho interessante, porque os vinhos, gente, eles eram colocados em bolsas de couro e eles fermentavam após um período. E assim a elasticidade da bolsa fazia ela ficar maior. Após a retirada do vinho, gente, ela seca. Então eles tiraram o vinho, aquela bolsa ficava seca, né? Toda, tipo, a elasticidade era um pouco maior já. Então, se pegasse e colocasse aquele vinho ali, de novo, um vinho novo, porque o vinho ele fermenta. Então, o que acontecia? Ia rasgar aquela bolsa, simples assim. Então, assim precisava trocar os odres novos por bolsas de couro novas para que o vinho seja novo. É mais presença de Deus, né? Nós estarmos. Então, vamos buscar isso nesse jejum. Vamos buscar a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida para que a gente possa transbordar,
nessa geração, nessa sociedade, sabe, no nosso trabalho, no nosso lugar secreto, nos nossos vícios, nos nossos hábitos que nos afastam de Deus, sabe, nos nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos amigos, na nossa igreja. Então, assim, vamos nos permitir entrar nesse lugar. Bom, então nos reconhecemos como pecadores, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante, como a nossa natureza é pecaminosa. O jejum é uma entrega para o Espírito Santo. O jejum faz a gente reconhecer que de fato a gente é pecador. E o jejum nos faz saber de onde viemos, em que mundo fomos criados, quem nós fomos passado e quem somos. O jejum nos revela coisas erradas e coisas escondidas dentro de nós. E também sobre o ministério e a nossa igreja. Então, são coisas que a gente tem... Gente, vocês têm noção que eu não tinha me dado conta que esses 40 dias do nosso jejum, muitas coisas vão acontecer. Domingo vai ser a mudança, né, que o Senhor está dando, a direção que o Senhor está dando para nós como ministério. Toda a mudança da identidade visual, do nome. Então, assim, isso tem um peso espiritual muito forte, né? Vai ser abertas as inscrições também do acampamento dos jovens, que vai ser no final do ano. Vai ser esse mês de 40 dias, vai ser o mês que a gente também vai estar organizando a Maratona Jovem, que é algo também que é impactante quanto para a nossa igreja, quanto para a nossa geração e para tudo que a gente faz, né? Que é o público no qual a gente trabalha, foi para aquilo que o Senhor nos chamou nesse tempo. Esse tempo agora, se você faz parte da equipe que eu faço, então esse tempo o Senhor nos chamou para cuidar de jovens e adolescentes. Então o nosso coração está voltado para esse lugar. Claro, cada um com a sua vocação, vivendo esse chamado, né? Cada um dentro de um papel, cada um dentro de uma função, mas isso está acontecendo. E a gente precisa o quê? Estar atentos. E o jejum é uma forma, né, da gente se manter alerta. Temos de nos abster de coisas que estão nos roubando de Deus e nos entregarmos a Ele, para que conhecemos as coisas de maneira espiritual e possamos ter sucesso de entender as coisas sobre o nosso ministério dentro do reino de Deus. Então, gente, vamos, né, tirar esse tempo para realmente, né, entrar em jejum. Quanto de alimento, quanto de coisas que você vê que tem te afastado, tem roubado seu tempo com Deus. Então, assim, tenha esse tempo. A gente precisa entender as coisas de maneira espiritual também. E eu acho muito interessante, né, que um dos livros que eu li, que é esse aqui, ó, O Jejum, um lugar sobrenatural. Ele também fala, né, e eu achei muito interessante que teve um parágrafo que ele falou em Atos 2:40 sobre Atos 2:42 da igreja primitiva, que é exatamente o texto que a gente tem trabalhado. E que ele fala sobre a questão da igreja primitiva, o quanto mudou o mundo de então. Só que, infelizmente, o mundo de hoje tem mudado a igreja. E entra até com o livro que a gente tinha lido, né, no final do ano passado, sobre o que é sermos igreja, como vivermos como igreja. Então, assim, e tudo por falta do quê? Que, na verdade, o mundo tem entrado dentro da igreja, gente. Por falta do quê? De conhecimento espiritual. Porque às vezes a pessoa tem conhecimento das escrituras, ele tem conhecimento da doutrina, só que ele não vive na prática. Então ele precisa viver isso na prática, né? Então, assim, o espiritual, ele engloba esse todo, né? Tudo por falta de conhecimento espiritual. Assim, quando paramos de fazer coisas que nos tira da presença de Deus, estamos de fato num tempo de arrependimento e entrega. Ele estará trabalhando em nós e um grande avivamento pessoal estará vindo sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Quando nos entregamos verdadeiramente, ele rompe com tudo que nos prende. O que tem nos prendido e que a gente não tem nem percebido, né? Ele vai romper com isso. Em nome de Jesus, vamos nos entregar verdadeiramente. E para fechar, gente, essa parte, eu vou finalizar com Efésios 6:12, essa famosa passagem, né? Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais, maldade nos lugares celestiais. Precisamos, pessoal, de armas espirituais. E o jejum é uma arma espiritual. É uma arma
para dominarmos nossa natureza pecaminosa, para disciplinarmos nossa vontade. Então, a nossa vontade não vai prevalecer sobre o ministério jovem e adolescentes. Não é a nossa vontade que vai prevalecer sobre esse ministério. A vontade que vai prevalecer sobre um Inspire Mais e sobre o Inspire é a vontade do Pai, não será nossa. Só que para isso, nós como liderança, precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo vive em nós e para que Cristo prevaleça dentro do Inspire e dentro do Inspire Mais. Então, que a gente possa, de fato, abraçar esse lugar e viver esse tempo de jejum, coisas sobrenaturais, em nome de Jesus, tá bom? A gente vai ler durante o tempo de jejum o livro de Neemias. O meu vídeo saiu tarde, né? Então, vocês podem refletir sobre ele, fazer o jejum de vocês amanhã, que vai ser o primeiro dia, em cima desse vídeo, tá? Se vocês quiserem, vou anotar aqui abaixo, né, no textinho aí, na descrição, os textos que eu coloquei, tá bom? Se vocês quiserem refletir um pouco mais sobre eles, para que nesse tempo, nesse primeiro dia de jejum, a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados. Então, assim, que o Senhor, ele possa ter esse momento, que você possa ter esse momento de entrega, de Senhor, me traga ao meu coração tudo que está em oculto. Se há alguma idolatria, eu não lembro qual foi o autor. Nesses dias alguém comentou comigo, não sei se foi Tim Keller, olha eu, né, falando tudo errado o nome do homem, enfim. Ele falou que muitas vezes a idolatria, ela é onde está a nossa ansiedade. Que pode ser, que existe, né, um talvez, não é certeza, mas que às vezes aquilo aonde nosso coração tem ansiado demais, tem uma tendência, foi isso que ele falou, tem uma tendência à idolatria. Gente, olha que interessante a gente parar para pensar nisso. Então, assim, que nesse primeiro dia de jejum, vocês possam ter esse tempo com Deus, que vocês possam rasgar o coração, lembrar dos hábitos que têm te afastado da presença de Deus. Lembrar que às vezes não é pecado, porém se tornou um hábito que, mesmo sendo lícito, tem te afastado da presença, da intimidade com Ele. Então, que a gente possa ser cheio, em nome de Jesus. E a gente vai começar a ler o livro de Neemias a partir do segundo dia, tá bom? A gente vai começar a ler o livro de Neemias. Vou separar essas partes, vou passando para vocês no grupo, conforme, né, for passando o nosso jejum, as partes que a gente vai ler, tá bom? E vamos estar junto, compartilhando a palavra dele, combinado? Gente, vamos fazendo comentários sobre o jejum. A gente vai fazer igual como a gente fez no final do ano, mas o texto já vai ter. Então, por exemplo, eu vou começar, né? Comecei passando esse vídeo, o primeiro dia de jejum de vocês vai ser em cima desse vídeo. Aí amanhã, no segundo dia, eu vou direcionar uma pessoa, leia Neemias de tal a tal parte, Neemias, eu li e Deus trouxe isso, então agora eu vou dar para essa pessoa tal e tal parte de Neemias para a pessoa dar continuidade, tá bom? E assim a gente vai seguindo até os 40 dias e a gente vai só dentro aqui dos servos mesmo, combinado? A gente vai fazendo igual como a gente fez no final do ano. E o Espírito Santo vai direcionando aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Aline, por que Neemias? Porque o Senhor levantou uma pessoa há um mês e meio mais ou menos atrás, para nos trazer o livro de Neemias com um paralelo do que a gente tem vivido dentro do Ministério de Jovens e Adolescentes. Fez um paralelo sobre essa reconstrução, sobre esse novo lugar, né, de tudo que tem acontecido em nosso meio. Então, nós queremos, como equipe de liderança, refletir sobre esse livro tão importante, porque é nesse lugar em que nós estamos agora, reconstruindo algo numa igreja centenária e que a gente precisa continuar fazendo a vontade do Pai. Independente do que digam, independente do que falem, nós precisamos olhar para o alto e saber que a vontade dele prevalece em todo o tempo. Tá certo, pessoal? Um grande beijo, um ótimo jejum pra gente. Começa amanhã, tá bom? E que dê tudo certo. A gente vai se falando no grupo. Um beijo.